Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Ayala Castro e esse é o primeiro episódio da série Apoti. E nesse primeiro episódio nós vamos conhecer um coletivo de jovens da religião de matriz africana que está fazendo a diferença na nossa sociedade. O coletivo se chama Oroni e eu te convido para conhecer um pouco mais sobre a história desse coletivo tão importante. Vem comigo! Falar do Oroni e não ouvir Pai Anderson Argolo e Ricardo Andrade é o mesmo que não falar do Oroni. Então eu estou aqui hoje com a presença ilustre do Pai Anderson Argolo, aqui no Ilhéu Batalandê, com Ricardo Andrade e também com o homó do Pai Anderson, Moisés Botas, para a gente ouvir aqui como tudo começou, o que é Oroni, como surgiu, qual é o impacto do Oroni na sociedade, dentro dos terreiros e do povo de religião de matriz africana. Antes de mais nada, Agô Mojubá, as forças ancestrais que habitam esse lugar, esse espaço, Babaminho Xulufã, que é o Senhor Supremo dessa casa. Eu sou Babalorixá Anderson Argolo do Oxalá, né? Sacerdote desse terreiro. E o Oroni, ele começa a partir, né, de uma ação de resistência para existir, né? Quando nós nos deparamos, quando eu digo eu me deparei com uma ação truculenta de uma abordagem da Polícia Militar que me desrespeitou, que me agrediu fisicamente. Eu estava com meus 2 filhos naquele dia e era um dia que a gente tinha um projeto coletivo, né, que era o livro Mulheres de Axé. E antes mesmo de dizer que eu fui sacerdote, eu sou um ser humano, um cidadão, sou um sacerdote, mas também membro do coletivo de Entidade Negra e naquele momento estava como coordenador do coletivo de Entidades Negras e nós estávamos nesse projeto do livro Mulheres de Axé e eu fui abordado no bairro de Vida Nova, que é um bairro aqui ao lado, com meus 2 filhos, um de Ogum e outro de Exu. Estava no meu carro, né, e por ser um carro importado, chamou a atenção da polícia que nos perseguiu de uma forma absurda, cruzando o meu carro, me abordando, me jogando sobre o capuz quente do meu carro, mesmo eu me pronunciando, dizendo que era um sacerdote, morador desse bairro e que eu estava com problemas de saúde. Eles diziam, né, que a minha fala era uma fala de desacato. E eu respondi a eles que não, que desacato eles não respeitaram a nossa condição humana como cidadão, como pessoa, e que eu era um membro da religião de matriz africana, um sacerdote e morador desse bairro, que eu tinha o direito de ir e vir. E a partir daí, toda essa ação violenta que foi feita contra mim, eu resolvi, então, buscar os mecanismos públicos de defesa, né, levar a corregedoria a buscar que judicialmente tivesse uma resposta para essa ação. E aí nasce, a partir daí, a resistência, né, para que a gente pudesse existir, e vem aí o Projeto Oroni. Né? Naquele momento eu tive apoio de vários segmentos, do Coletivo de Entidades Negras, o Ricardo Andrade, que ficou um mês nessa casa, juntamente comigo, para que a gente pudesse dar seguimento ao movimento que era necessário ser feito naquele momento, para que a gente pudesse chamar a atenção do Estado que essa agressão não pudesse passar despercebidamente, porque não é uma ação contra Pai Anderson, mas é uma ação contra o povo negro, que sofre com racismo, com preconceito, com intolerância, e a nossa luta sempre foi de combater essa mazela que é o preconceito, o racismo e a intolerância, que muitas vezes usa o braço do Estado para nos atingir, através do preconceito institucional, que ainda nos vê, né, como uma raça inferior e temam em não nos reconhecer enquanto religião. Então isso foi para a gente necessário naquele momento resistir e criamos o Oroni como essa ferramenta. Como foi que aconteceu essa união entre o senhor e o Ricardo? Como foi que se deu essa articulação e essa construção desse movimento, né, de que não seria somente uma coisa exclusiva desse momento, né, que aconteceu com o senhor, mas que isso ia ter um legado, que ia ter uma construção, que ia ser algo eternizado assim, a longo prazo? Como foi que se deu essa construção? Eu sempre costumo dizer que não existe acasos, né? Eu acho que o destino é soberano e vai à nossa frente. Somos Omorixá, somos pessoas de axé e sabemos que temos ancestrais. Naquele ano eu disse que eu fui tocado pelo ferro do Ogum, né? Eu fui machucado pelo Estado, mas que eu tinha uma voz e que essa minha voz teria que ser usada em prol do nosso povo. Antes mesmo de acontecer isso, eu já fazia parte do coletivo, assim como o Ricardo, então as nossas vidas estavam entrelaçadas e no momento que algo me tocou, não tocou só a mim, tocou o nosso povo e muitos dos nossos se juntaram. O Oxalá convocou, né,
todos esses orixás nesse grande xirê para que a gente fizesse essa defesa. Então a gente invocou Exu e Xangô para que a gente pudesse ir à frente, então se construir uma rede coletiva de resistência. Então foi a partir daí que veio o Coletivo de Entidade Negra, que veio o Aquibanto, que veio tantos outros órgãos políticos como amigos nossos que estavam lá na Câmara de Vereadores, fizeram moção em respeito, nossos amigos que estavam dentro dos espaços políticos também se mobilizaram. Então eu acho que naquele momento fomos convocados para um despertar de que a sociedade a todo momento está machucando o nosso povo. Quando não é matando os nossos jovens, quando não é invadindo nossos terreiros, quando não é tendo racismo e preconceito contra os negros, tentando nos inviabilizar, eles invadem esses espaços sagrados e chegam até os sacerdotes, as sacerdotisas. Então, nenhum de nós, homens e mulheres negras, estamos livres, né, dessa mazela do racismo. E o racismo mata, o racismo exclui pessoas, fere, tira vidas. E nesse momento eu invoquei Oxalá na madrugada, através do jogo de búzios, pedindo uma orientação. Eu não achei que a gente teria que ter um seminário para sentar com a polícia militar e pedir a eles que nos respeitem, até porque a Constituição nos diz que nós somos uma religião como qualquer uma outra e devemos ser respeitados. E naquela madrugada, quando eu joguei, Xangô respondeu juntamente com Oxalá e veio o nome do movimento. Eu idealizei que a gente criasse, né, um grupo de formação de liderança de pessoas para que a gente pudesse resistir. E veio o nome Oro-Oni. Foi na madrugada no meu jogo que veio esse nome. Oro-Força, Oni-Dia. Ou seja, a força do novo dia que se desperta. E ali eu entendi que haveria uma conexão entre os jovens e seus saberes ancestrais. Então, Oro-Oni é justamente a ferramenta em movimento de formação de jovens de terreiros, né, para que a gente pudesse capacitar jovens, não só dos terreiros, mas preparar os jovens negros através de oportunidade, formação política. E aí também Ricardo Andrade, né, se movimentou, se colocou à disposição. Buscamos, né, os órgãos públicos para que a gente tivesse naquele momento a legitimação do Oroni, quando criamos esse Oroni, primeiro Oroni Xirê, que era para a gente iniciar como um grande Xirê, né, que todos os orixás estivessem posicionados e que a gente, através desse mecanismo, a gente pudesse ter os nossos agora legitimados e preparados para lidar com qualquer tipo de racismo e preconceito. Não só resolver aquela problemática do momento, mas nos prevenir para futuros ataques. Né? E assim surge o Oroni, né? Dessa necessidade de existir. Como foi construído esse primeiro Oroni? Como o pai Anderson já trouxe, o que ele sofreu foi um ato de racismo. Né? Era um homem negro, dentro de um carro importado, em um bairro popular. O racismo ele não concebe, né? O racismo ele não compreende essa simbologia. Né? Tá errado, não tá nos anais, não está na estrutura que foi montada o Estado. Né? Um homem negro, num carro importado, em um bairro popular. Então, o que pai Anderson sofreu foi um ato de racismo. E nós, que já estávamos na estrutura, né, do movimento negro, do coletivo de identidade negra, nós entendemos que aquele ato não foi contra uma pessoa. Né? Foi um povo que estava ali sendo coagido, humilhado e perseguido, né, por aquela ferramenta do Estado. Então, quando nós tivemos esse entendimento de que pai Anderson não estava ali enquanto um homem, mas enquanto um povo, é óbvio que nossa primeira atitude enquanto coletivo de entidades negras foi movimentar toda a nossa estrutura organizacional, né, e dizer, bom, precisamos reagir. Né? E o racismo, todos nós sabemos, é um sistema muito bem montado, muito bem articulado. E não se combate um sistema se também não for a partir de muita organização política e com todos os contatos que existem à nossa disposição. Então, nós contactamos, né, toda a estrutura que nós tínhamos naquele momento, os parlamentares, tanto da Câmara de Vereadores, como na própria Assembleia Legislativa, os homens e mulheres negros que estavam na estrutura, né, do Estado, no Supremo Tribunal, né, nas academias, né, nas associações de moradores. Então, a partir dessa mobilização, a partir do símbolo que o próprio pai Anderson já tem por si só, a gente conseguiu juntar, né, as forças, né, necessárias para criar esse movimento. Então, o Oroni, ele nasce como uma ferramenta de combate ao racismo, né, e consegue a anuência
e consegue a colaboração de dezenas e centenas de outras pessoas e organizações que entendem que esse movimento é necessário para dar voz e vez à juventude candomblé e para combater o racismo em toda a sua existência. O jovem que tem interesse em se aproximar do Oroni, o jovem que tem interesse em ter esse acolhimento que o Oroni oferece, em ter essas conscientizações que o Oroni oferece, o que é que ele precisa fazer, a quem ele precisa buscar, como é que funciona essa interação do jovem com o coletivo? Então, acho que é importante, antes de qualquer coisa, entender o que é o Oroni. Né? O Oroni é uma rede de jovens de candomblé. Agora, não é um espaço, não é uma organização religiosa. Isso a gente deixa sempre muito bem explicado, né? O Oroni, que é essa rede, esse conglomerado de jovens, e é importante dizer que esse jovem não é um jovem nessa noção cronológica que o Estado traz, né? Que a organização traz, né? Jovem não é aquele que tem de 15 a 29. Jovem é todo aquele e aquela que compreende a sua capacidade de intervir nesse momento de agora. Então, a gente tem no Oroni jovens de 8 anos de idade, como tem jovens de 73 anos de idade dentro dessa rede que é o Oroni. Então, esse é o espírito jovem, é a concepção, a ideia de juventude. E é isso que esse é o que traduz, né? O que traz essa coisa bem definida. É importante dizer que o Oroni não é uma organização religiosa, porque é um espaço de pessoas religiosas. É uma organização de pessoas religiosas. E por que a gente diz isso? Porque talvez esse cenário que a gente tem aqui traduz isso. Né? Você tem uma autoridade religiosa que tem poder de fala e de voz, você tem um Ogã, né? Uma Ekele que está citado, um Orixá, e você tem jovens que recém-iniciados e abiãs que estão ao redor aqui também, presenciando. Por que não é um espaço religioso? Porque apesar da gente seguir aqui a hierarquia e o formato da religião, né? O Iaô na Ini, o Babalorixá na cadeira, mas a participação política dessas jovens que estão na Ini, ela é tão importante, tão valorosa quanto a opinião do Babalorixá. Eu acho que isso traduz o Oroni na sua essência. É um espaço político, é um espaço de debate político acerca dos nossos direitos e da concepção de religião que temos daqui para frente. É claro que nós estamos alicerçados na nossa estrutura ancestral. Ninguém pode falar de Oroni, ninguém pode falar do Oroni sem buscar, né, nessa matriz, que é a matriz, né, que nos norteia. Né? Nos falou aqui, fez a saudação. É um filho de um grande Babalorixá que deixou um legado poderosíssimo. Eu também trago meu legado, né? Eu trago a minha existência ancestral, né? Com a minha família ancestral, a própria apresentadora Ayala. Então, assim, é falar de política, é olhar para o horizonte, né? Mas ao mesmo tempo se conectar ao que nos trouxe e ao que nos faz estar aqui hoje, com essa consciência e com essa vontade de transformar o mundo de um espaço de respeito, de igualitário, de que todo mundo possa cultuar o que acredita e ter o seu espaço respeitado. Então, traduzindo, do abiã à mais alta idade, todos dentro do Oroni têm esse local de fala e de escuta também. É isso que você quer dizer para as pessoas? Exatamente. A gente tem uma religião que o nosso formato hierárquico é muito bem definido. Muito bem definido. Então a gente está agora, só para exemplificar, está construindo um encontro, né, na região central do país, né, em Brasília, será o nosso próximo encontro, e um dos debates já foi esse. As autoridades que vão ser convidadas, digo todas as autoridades, né, as Yalorixás, os Babalorixás, eles têm um espaço garantido no Oroni. O que precisa entender é que o espaço de fala dessas autoridades é tão poderoso quanto o espaço de fala daquele avião, daquela Iaô. Porque o que nós estamos debatendo no Oroni é justamente os fatores políticos que nos rodeiam. Né?